Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente de onde você está, de onde você vê. Estamos iniciando aqui o Pi, nosso papo de irmão. Eu sou o Kevin, do meu lado tem o Gustavo. E Gu, explica pra gente o que é esse Pi, pra gente ficar mais fácil de entender. Primeiramente, o PI, ele é um projeto que a gente criou aqui na Igreja Templo das Águias, Maracanã, há vários anos atrás, mas ele tomou forma só agora. E PI significa, né, Kevin? Papo de irmão. Ou seja, é um lugar onde a gente vai conversar entre nós com intimidade, com comunhão e amizade. E daí, por que Pi 3,14? O Pi, ele é um número irracional, um número infinito, sem limites, imensurável. Então, o nosso projeto é justamente isso. É a gente conseguir ser sem limites. E aonde a gente estiver, a gente não ter fim. E é essa vida que a gente quer ter com Jesus, né? E o nosso Pi, ele se baseia em João 3, 14, 15. Até porque Pi é um número infinito, né, Kevin? 3,14, 15, 9, meia e vai indo. Que diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então, o nosso papo de irmão é justamente isso. É a gente se levantar nessa geração para proclamar o nome de Jesus e que as pessoas venham crer no amor de Cristo. É mais ou menos isso, né? Seguimos esse raciocínio aí, muito bom. Pequeno raciocínio. E hoje, não sei se pode considerar uma estreia, porque já teve dois, né? Mas para prosseguir de uma forma diferente, temos um convidado Muito especial. interessante demais. Quer apresentar ele? Ele é um cara que eu amo muito, que desde pequeno me chama de missionarinho. E essas coisas ficam no meu coração. E eu quero convidar para falar com a gente hoje o pastor Marcelo, bispo Marcelo da Igreja Templo das Águias Sede, um homem de Deus, e que é um prazer ter você aqui, pastor. Eu que fico feliz de estar aqui, podendo participar com vocês, um momento tão importante. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas, né, para ministrar ao nosso coração, né, nesse momento tão importante para todos nós aqui. Obrigado pelo convite, vocês são top. Beleza. Se sinta à vontade, tá? Aqui não é Super pra... vontade. Não, já tô de boa, já tomei café aqui, gente. Fica parecendo com a galera, já rimos, zoamos a galera, tá tudo Bastante, top. né, pastor? Tá Boa, 10, tá 10. Mas o papo de irmão é realmente isso, né? Você se sentir à vontade de ficar assim, parecendo que tá, sabe, uma regra assim pra seguir, pra se sentir à vontade mesmo. Bom, acho que da melhor forma para começarmos é você explicar um pouco de quem é o Marcelo. Que a gente conhece o bispo Marcelo, não que seja pessoa diferente, né? Mas, tipo, como foi seu início na vida cristã, o momento que você falou, cara, preciso entregar minha vida a Jesus. Queria que você explicasse um pouco disso pra gente. Não, é importante a gente lembrar, né, desses acontecimentos, né, porque tudo isso contribuiu para que a gente chegasse onde a gente está, né? Eu nasci no lar cristão, mas aquela coisa, não é só porque a gente nasce no lar cristão que a gente é cristão, né? Então, na minha adolescência, né, como a maioria, tive as minhas lutas internas, né? E os meus desafios, e acabei, né, não permanecendo, né? E daí, diante, né, das experiências ruins lá fora, porque o que o mundo oferece são coisas ruins, né? Aparentemente parece algo bom, mas depois que você experimenta, vai dar dor de barriga. E quando deu dor de barriga, eu tive que procurar sozinho, né? Então, foi o momento que eu tive a minha experiência com Deus, né? De conhecer Ele, né? De ter verdadeiramente um relacionamento, entregar minha vida a Ele. Eu acho que eu tinha perto de 17 anos. E foi ali que começou verdadeiramente o primeiro amor. Então, desde esse tempo, né, nunca mais me afastei. E eu creio que o meu ministério começou exatamente no dia em que eu voltei, né? O dia que eu de fato entreguei a minha vida a Jesus, que eu tive um encontro com Ele, né? Uma conversão genuína, que o Espírito Santo entrou na minha vida. Então, eu já comecei, né, nesse primeiro dia, eu já comecei a sonhar e a ver o que Deus, né, queria para mim, porque eu acho que a partir do momento que você começa a caminhar com Ele, né, você de fato está sendo guiado por Ele, né? Então Ele começa a mostrar a rota, começa a mostrar o caminho, começa a revelar, né,
lá em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu vou te responder, e anunciar-te coisas grandes e firmes ou ocultas que você ainda não sabe. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a ele, você começa a buscá-lo, então ele começa a revelar os planos dele para você. E eu criei uma identidade ministerial muito cedo, né? Então, eu entreguei a minha vida a Jesus e eu já sabia que eu queria ser um pastor, né? Eu já tinha esse desejo, né? E não só porque eu via, né, pastores, homens e mulheres, né, tão abençoados, né, por Deus pregando, anunciando, mas eu tinha essa convicção, né, de que eu seria um pregador. Então, desde cedo eu já comecei a investir nisso, comecei a buscar isso, né, me preparando para que eu pudesse estar colocando em prática isso lá na frente, né? Então para mim foi uma experiência maravilhosa. Desde cedo já querendo não somente tô numa vida com Jesus, querendo tipo, mais, cara, é com Jesus mesmo, então vou a fundo com isso. Exatamente. Porque, por exemplo, eu quando comecei na minha vida cristã foi com 15, 16 anos também. Só que, tipo, passei um bom tempo sem saber quem que eu era, sem saber o que eu queria da vida, qual que era o meu ministério. Então, tipo, eu perdi um tempo nisso. Mas, tipo, eu acho que da forma que você iniciou, cara, é isso, e já vou seguir nisso, já cortou, tipo, um bom caminho, né? Já perdeu, tipo, um tempo que você não precisava ter gasto de alguma outra forma, né? Exatamente. Não, porque daí você também rompe, né? Então, eu rompi muito rápido com aquilo que outrora eu fazia de errado, né? Então, eu já não segui o mesmo caminho que a pesada da minha idade fazia, né? Seguia. Então, eu me guardei, né? Eu me preparei para encontrar a pessoa que eu, né, futuramente casaria. Então, eu tive, assim, uma noção muito clara do que eu queria, né? Eu sabia onde eu queria chegar. Então, quando, por exemplo, né, hoje sou casado com a Bispa Rafaela, né, e quando eu bati o olho nela, eu já sabia que ela era a mulher da minha vida. Na hora. Na hora. Não tive dúvida. Eu não precisei nem orar, Senhor, se é da tua vontade. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, né? Se eu tenho a mente de Cristo, eu sei o que ele pensa. Não é? É para ser assim. É para ser. É para ser. A Bíblia fala que se nós temos a mente, não é a gente vai ter a mente de Cristo. A gente vai experimentar, não. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque o próprio Cristo habita em nós. Então, quando ele tem a liberdade de controlar a minha vida, eu vou pensar como ele pensa. Sim. Né? Então, não preciso, em muitas circunstâncias, eu não preciso pedir confirmação, né, a Deus. Se eu tenho a mente dele, eu estou pensando uma coisa, mas eu vou pedir uma confirmação para mim mesmo para ver se é isso. Não, eu tenho a mente de Cristo, eu sei o que ele pensa. Então, eu sabia exatamente aquilo que o meu coração desejava, porque eu creio que foi ele que colocou. Então, quando eu encontrei ela, cara, é essa mulher que eu quero, né? É aquilo que o Senhor me mostrou um dia que eu teria. Né? Então, isso me ajudou no sentido de fugir, né, das tentações, fugir da aparência do mal, para que eu pudesse desfrutar hoje o que eu desfruto. Porque quando você está na tua caminhada, longe de Jesus, ou até mesmo com Jesus, e você acaba cedendo, né, ao pecado, às tentações, é claro, nós sempre vamos ser perdoados, mas virá a consequência. Sim. Então, tem gente que hoje padece no casamento o que ele plantou antes do casamento, né? Então, se você se guardar antes do casamento, né, é óbvio que o teu casamento vai ser muito diferente, né, se você não seguir os padrões bíblicos, né, que a Bíblia nos ensina. Então, assim, eu desfrutei de coisas maravilhosas. Por quê? Porque a partir do momento que eu tive a minha identidade revelada, eu comecei a viver essa identidade. Então, eu fugi, né, de muita coisa errada, e hoje eu me sinto privilegiado por isso, de estar desfrutando, né, para a glória de Jesus. Isso. E nesse caso, tipo, quando você conheceu ela, foi, tipo, pouco tempo depois da conversão, algo do tipo, para ela poder já estar dessa forma te ajudando, te auxiliando na vida com Deus também? Não, demorou. Eu voltei, acho que com 17 anos, eu a conheci com 21 anos. Com 21 anos, então demorou, né? Então, nesse tempo, sozinho, né? Muita coisa. Sofrendo as tentações aí da juventude, né? E eu lembro que, às vezes, tinha gente que tirava sarro, né? Até meninas, porque daí você sabe como é que são as situações, né? Sim. A menina, né, queria, né, conversar e tal, e eu ficava muito na minha, até vontade tinha, óbvio, né?
E daí que tem alguma coisa errada com esse cara, né? Será que esse cara é homem de verdade? Não quer conversar com ninguém, não quer, mas eu tinha um foco, eu sabia o que eu queria. Então eu sabia porque eu sabia que eu poderia me perder no meio do caminho. Se eu encontrasse alguém que eu, né, poderia ser enganado, né? Um substituto, porque aquela coisa, o inimigo ele é astuto, e ele só sabe aquilo que a gente fala, né? Então, se eu falo muito o que eu quero, e ele sempre vai dar vai aproveitar uma oportunidade de às vezes apresentar aquilo que parece ser o que eu quero. Sim. Mas não é, né? Então eu ficava muito atento a isso. Eu fico falando o que eu quero e daí vem aqui uma tentação, né? E eu acho que é o que Deus tem para mim, não é, e eu acabo me perdendo e vou perder o meu futuro inteiro. Vou perder minha vida inteira, porque eu posso fazer uma escolha errada. Sim. E quanta gente não destrói a sua vida por escolher a pessoa errada, né? Sim. Hoje tem muita gente infeliz. Por quê? Porque escolheu errado. Verdade. Né? Então, eu tinha esse entendimento e eu, né, com muito custo, né, com muito sofrimento, porque não era fácil, né, eu procurei aguentar, porque eu sabia que Deus tinha algo preparado para mim. Né? Que benção. E hoje desfrutamos disso. Mesmo, né? Totalmente, graças a Deus. Disso. Pastor, queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência do chamado que veio tão cedo, né, pastor? Uhum. E das experiências que o pastor teve aqui nas igrejas do Brasil, né? Uhum. E também fora, o pastor ficou um tempo fora do Brasil, sim. né? Uhum. Que o pastor contasse um pouquinho dessa experiência. O meu avô, ele foi um pastor durante 50 anos, né? Plantou várias igrejas, então a gente já tinha esse convívio, né? Nessa visão ministerial, né? Então, mesmo criança, a gente já brincava em casa de culto, né, de pregar e tudo mais. Quando a gente ficou longe, desviou, por incrível que pareça, isso não apagou, né? E quando eu tive esse retorno, tive essa volta, ou de fato o verdadeiro encontro com Jesus, assim como se tivesse, né, aberto um leque mesmo, né, ali de opções, né, que tinha muita coisa para estar fazendo, para estar realizando. Mas eu sabia, né, dessa certeza no momento da conversão, de que, né, Deus estava confirmando que de fato eu tinha o chamado pastoral, né, ministerial de pregação. Então, como eu falei, começamos a nos preparar. E durante a caminhada, né, eu tive a oportunidade de ser consagrado obreiro na época, na igreja, né? Com quantos anos? Foi com 20 anos. 20 anos. Eu era solteiro ainda, Novo, né? Foi. Legal. E daí já tive a oportunidade de abrir a minha primeira igreja, né? Logo antes de casar, inclusive, alguns meses antes de casar, né? Uhum. Então eu casei no mesmo ano que eu plantei a igreja, né? E foi a igreja lá hoje é a igreja de São Gabriel, Templo das Águias São Gabriel, né? Ficamos lá quase 15 anos. Aí plantamos a igreja do Bacaxiri, ficamos 5 anos lá. E em 2018 nós fomos para os Estados Unidos, né, com o objetivo de plantar uma igreja lá também, né? Conseguimos plantar uma igreja, estabelecemos a IMITA lá. A igreja dos Estados Unidos era uma igreja multicultural, porque quando nós chegamos lá nós fomos com o objetivo de trabalhar os brasileiros que moravam lá, né? Mas assim, os brasileiros, né, muitos que estão na América e outros países também, eles não vão com o objetivo de apenas, né, ter uma vida normal lá. Uhum. Eles vão para ganhar dinheiro, a maioria deles. Cara, eu vou para ganhar dinheiro, vou para trabalhar. Então eles gastam praticamente o tempo inteiro deles trabalhando. Então é muito difícil você conseguir atrair essas pessoas para estarem na igreja, né? Não tem tempo para... Exatamente. Então é exatamente essa desculpa, cara. Eu tenho que trabalhar, trabalho domingo a domingo, né? Às vezes aquele horário assim, né, pesado mesmo. E eu lembro que a gente, nós temos que falar de Jesus para alguém, né? Uhum. E eu lembro que a gente começou a trabalhar com os hispanos, né? O nosso condomínio tinha bastante hispano. E eu lembro que a gente... Aqueles ônibus de filme, né? O ônibus amarelo, uhum, né? Que vão buscar as crianças, né? Tinha um ponto daquele ônibus bem na frente do nosso condomínio. E eu lembro que quando nós chegamos lá, né? Era muita criança, né? Americanos, hispanos, pessoal, né, do Oriente Médio, tinha gente do mundo inteiro. E eu falei assim, gente, não vão ter que falar com esse povo aqui, né? Uhum. Eu lembro que chegou um senhorzinho, né, bem simpático ao meu lado, o senhor Ramon, Dom Ramon, chamavam, né?
E ele começou a conversar comigo, né? E ele é venezuelano, falava muito rápido, eu, né, fazia de conta que entendia, né? Porque, querendo ser educado. Mas eu lembro que ele perguntou, né? O que você está fazendo aqui? E eu, né? Eu lembro que era um primeiro dia de aula do Timothy. E eu falei assim, bom, tentei evangelizar no supermercado, a polícia quase me prendeu, tentei visitar gente que a gente conhecia, as pessoas não vieram. E eu lembro que aquele dia eu falei assim, não, eu vou ter que falar para esse povo desse ponto de ônibus aqui, né? É o único. Peguei, coloquei minha melhor roupa e fui com o Timothy lá. E quando estava lá, chegou esse senhorzinho. E disse, o que está fazendo aqui? Eu falei, né, de boca cheia, eu sou pastor. Ah, que bueno, eu sou cristiano também. Você não é Ramon, é cristiano? Né? Mas ele estava falando... Qual que é o teu nome? Era cristão. Entendia bem espanhol, né? Aí ele disse assim, que bom, então, né, o senhor já frequenta alguma igreja? Sim, eu frequento uma igreja, mas fica bem longe daqui. E eu falei assim, então, assim, nós temos uma célula aqui na nossa casa. A gente já tinha começado essa célula e era nós mesmos, né? Nós ficamos ali quase 2 meses fazendo célula praticamente sozinhos. Uhum. Só né? sua casa no carro. E eu falei assim, a gente tem uma célula. E ele... o que é célula? Eu falei, uma reunião de oração e tal, né? Falei, né, da forma que eu achava que podia me comunicar com ele, que ele podia me entender. E na verdade, aquele dia nem era dia de célula, né? A célula era na quinta-feira. Mas eu falei assim, eu vou aproveitar a oportunidade. Ele disse, mas hoje é célula? Eu disse, hoje é célula. Ele disse, que bueno, temos muitas pessoas cristianas também, né? Quase que eu achei, todo mundo se chama cristiano aqui. Que nome comum, né? Aquele é cristão, aquele é cristão, aquele é cristão. E eu falei assim, o senhor podia apresentar eles para mim. Ele começou a chamar. Legal. Aí eu cheguei em casa e falei, amor, hoje tem célula. Ela disse, não, amor, é quinta-feira. Não é hoje. Eu disse, não, amor, é hoje. Por quê? Consegui falar com os venezuelanos, vão tudo vir aqui na célula hoje. Nossa. Amor, meu Deus, a casa não tá limpa. Eu disse, amor, eles vão sujar mesmo. A casa vai ficar suja. Hoje vai ter que ter célula. Eu lembro que a gente foi trabalhar e à noite, né? Eu lembro que já no primeiro dia a gente tinha 10 pessoas. 10 Mas pessoas. era tudo venezuelano? Tudo, aí tinha venezuelano, tinha equatoriano, Aquela galera tinha colombiano e tinha um mexicano. Pra se comunicar com tudo isso. Rapaz, aí eu falei assim, daí ele falou assim, mas como que vocês pregam? Você prega em português? Espanhol? Não, português. Mas ninguém entende português. Eu falei, não, eu falo bem despacito, né? Não é música, né? Despacito. Eu não sabia falar devagar, eu falo devagar. Aí ele pegou o tradutor. Despacito. Eu falei, mas será que ele acha que vai tocar música despacito? Não, obrigado. Não, amigo, aqui é célula. É célula, aqui ele não toca essas músicas. Aí ele... Não, tudo bem. Aí eu já tinha ouvido falar uma época que esse pessoal, eles gostam muito da comida brasileira. Gostam muito da comida brasileira, né? E eu falei assim, vai ter comida brasileira. Ganhou a galera. Da hora. Muito rico, muito bueno. E chegamos lá e eu falei assim, amor, nós vamos ter que fazer comida ainda. O amor ficou quase louca, né? Disse, amor, além de chegar aqui, todo esse povo comer diferente, não sei se vocês vão gostar. Mas tinham quase 10 pessoas, né? Com criança dava até mais de 10 pessoas. E a gente, cara, pregou em português, né? Falando bem despacito, né? Bem devagar. E no final, perguntei, daí, gente, vocês entenderam? O irmão Ramon, os outros não entenderam nada que estava fazendo ali, mas depois a gente comeu, né, fez amizades, e eu falei assim, então semana que vem espero vocês, né? Aí eu lembro que ele falou assim, tem umas 2 famílias brasileiras que a gente conhece ali, mas eu não tenho visto eles nos últimos dias, né? Mas seria importante a gente conversar. Eu falei assim, então o senhor me apresenta. E eu lembro que daí o outro dia eu já cheguei na fila do ônibus, quem que são os brasileiros aqui? Eu falei, Timothy, vamos fazer um teste aqui. A hora que você estiver entrando no ônibus, eu falo em português alto, né? Tchau, filho, te amo. Se tiver brasileiro aqui, vai identificar na hora, né? Da hora. Mas não deu outra. O Timothy entrando, tchau, filho, te amo. Aí o moço que estava ao meu lado. Brasileiro? Brasileiro, como se nada tivesse acontecido. Né? Que surpresa. Brasileiro. Que bom. E daí, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, sou pastor, estou aqui e tal, trabalhando. Isso eu acho que era na quinta-feira já. Aí ela falou assim, que bom, nós também somos cristãos. Cara, olha aí, eu tinha que ter vindo para essa fila antes, né? Por que não veio para essa fila antes, né? Quando a gente chegou lá, ainda o período de aula não estava acontecendo, então o Timothy ainda não podia estudar.
E daí conversa vai, conversa vem. Daí eu falei assim, vocês estão frequentando alguma igreja? Ah, a gente está indo numa igreja americana, mas é difícil, o idioma e tal. Mas a gente está procurando uma igreja perto. Daí eu falei assim, então vocês têm que ir para a nossa célula. É. Daí ela falou assim, que dia que é? Hoje. Na mesma semana? Na mesma semana. Deu ser hoje. Hoje mesmo. Cheguei em casa, amor, vamos fazer esse relógio de novo. Amor, amor, não, você tá de brincadeira comigo, não faz isso. Eu disse, amor, encontrei uma família brasileira. E a menina já conversou com uma outra lá, vai vir uma galera. Eu disse, amor, você quer me judiar? Foi aquela loucura. Aí aquele dia, praticamente só foram brasileiros, porque essa pessoa conhecia muita gente. E daí tinha acho que 5 ou 6 pessoas aí brasileiros. Né? Aí resumindo, né? Nas próximas semanas nós chegamos a ter 40 pessoas na cela. Nossa, pastor, né? que Aí galera. em hispano, brasileiro. Uma igreja pequena já. Exatamente. E daí eu lembro que a gente conheceu um americano, que ele era filho de brasileiro, e ele era casado com uma filipina. Então ele falava muito bem o português, mas ele nasceu na América, né? E daí o que acontecia? A gente fazia a célula, pregava em português, e essa filipina só entendia inglês, né? Então aí ele fazia a tradução em inglês, né? E a gente fez aí todo o tempo que ficamos na igreja, a gente fazia todos os dias o culto, seja na célula ou seja na igreja, né, a tradução em português. Que legal. E lá a gente tinha os aparelhinhos, né, de tradução simultânea. Aí tinha uma irmã da igreja que daí fazia para os hispanos, né? Mas daí os hispanos começaram a pegar bem, né, o português. A gente procurava falar bem pausado e eles conseguiam entender. Tivemos várias conversões, tivemos batismos, né, de hispanos. Então era uma igreja multicultural mesmo, uma igreja, né, de todos os, né, de vários países, né, pessoas de culturas diferentes, né? Formas diferentes de expressar, né? Eu lembro que daí a gente fazia as dinâmicas e cada semana a gente pedia para uma família fazer, né? E era muito engraçado, porque aí você via lá o colombiano fazendo, né, a dinâmica do jeito dele, o venezuelano do jeito dele. Né? Aí a gente pedia para trazer as comidas deles, né? Cara, era muito interessante, né? Então há uma disputa entre o colombiano e o venezuelano sobre a tal da arepa, né? A arepa é o pão deles. Eles, né, comem arepa todos os dias. É como se fosse o nosso pãozinho francês. É uma coisa, para nós, assim, não é muito chamativo, né? É uma massa, aquela massa daquela farinha de fubá, né? Farinha de milho bem trituradinha, com água. Né? Então eles fazem como se fosse uma panqueca, e aquilo pode ser frito, pode ser colocado na chapa, e aquilo é o pão deles, né? Só que existe uma disputa entre o colombiano e o venezuelano, porque cada um diz que foram eles que inventaram a tal da arepa, né? Então eu disse, não, então vamos fazer um teste, gente. Hoje a família colombiana vai trazer arepa. A próxima semana os venezuelanos. Vamos ver qual que é a melhor. Aí era uma festa, né? Mas foi muito bacana. Foi um tempo de muitas experiências, né? E depois que esses estrangeiros começaram a vir, aí vieram os brasileiros, né? Então a gente chegou a ter uma realidade americana, uma realidade de igreja brasileira nos Estados Unidos. Foi uma realidade muito boa. Nós chegamos a ter 90 pessoas participando dos cultos. Meu né? Deus do céu. Então foi muito bom, muito bom. Em quanto tempo foi isso, mais ou menos? Tipo, Nós desde o ficamos início que 2 chegaram, anos e meio, 2 anos e meio, né? Nós retornamos, né, uma das questões que bateu no mundo inteiro, a questão da pandemia. A igreja ficou fechada 4 meses, né, sem a gente poder fazer cultos. A gente fazia os cultos online. E daí tivemos, né, a situação de saúde, que a gente teve que voltar para o Brasil. E nesse tempo a gente, quando chegou aqui, fecharam as fronteiras, né? Ficou quase 1 ano fechada a fronteira. Então a gente não teve condição de retornar. Né? Mas foi um tempo de muita edificação, foi muito bom, experiência maravilhosa. Que benção, pastor. Nossa. E nisso, por exemplo, vocês viveram algo totalmente diferente lá, e quando chegou no Brasil, mesmo sendo em momentos de pandemia, para tipo não se reabilitar novamente onde você estava, algo do tipo ali. Mas como foi para você falar, cara, voltei para cá, não sei se vou começar do zero, se vou começar de onde eu parei, mas eu preciso seguir de algum ponto para não parar com o ministério. Eu acho assim que eu entendo que quando a nossa vida está sendo guiada pelo Senhor, a gente vai ter paz aonde a gente estiver, né? Eu lembro que quando eu fui para os Estados Unidos, o Brasil, não querendo ser grosseiro, mas o Brasil saiu do meu coração quando eu fui. Então eu fui, cara, se precisasse morrer nos Estados Unidos, eu morreria. Para ficar. Fui para ficar.
Eu acho que foi muito de Deus isso, para não ter aquela coisa de ficar sofrendo, sabe? Como o estrangeiro, Coração né, sofre. dividido, né, pastor? A gente via muito isso, né? O imigrante lá ficar sofrendo, saudade da família, saudade disso, ai, a comida, ai, a minha cidade, ai, isso, aquilo. Não que eu estivesse sendo insensível, mas eu creio que foi algo muito de Deus isso. Então, eu fui focado América, né? Claro, a gente sentia falta das pessoas, né, de muitas coisas aqui, mas eu fui focado. Quando foi para a gente voltar, aconteceu a mesma coisa, por incrível que pareça. Então, quando, né, isso aconteceu, acho que perto de um mês, não, vamos voltar? Vamos. Então, vamos nos preparar para voltar. Cara, os Estados Unidos saiu do meu coração. Eu comecei a focar o Brasil. Disse, bom, então vamos chegar no Brasil, vamos fazer acontecer. Se Deus tem esse propósito, se for para a gente voltar, a gente volta, ou então a gente permanece lá. Então chegamos aqui, né, com esse propósito já definido mesmo. Vamos trabalhar aqui então, né? E graças a Deus deu muito certo, né? Muito certo. E a gente, né, de fato, né, se sente realizado em estar aqui hoje, sabendo que hoje é o plano de Deus para a gente estar aqui. Então não existe nenhuma frustração. Se eu tivesse ficado, se eu pudesse ficar. Não. Eu creio que o tempo que Deus queria que nós ficássemos foi esse, né? Foi um tempo de a gente aprender, né, o idioma, né? Sim. Apesar que o inglês não é fácil de pegar, ainda mais lá a gente tinha mais contato com o brasileiro, com o hispano. Eu aprendi a falar bem espanhol. Mas o inglês, né? Mas queira ou não queira, claro, foi uma grande oportunidade, 2 anos e meio. O Timothy, né, pegou muito bem, né? Então ele hoje é fluente. Então eu creio assim que Deus, ele tem os seus planos, né? Se Deus levou a gente lá para ficar 2 anos e meio, para ter uma experiência, para poder amanhã depois pregar a respeito disso, despertar pessoas a respeito disso, já valeu a pena, né? Quem sabe não era o plano de Deus que a gente ficasse lá mesmo para o resto da vida, era uma oportunidade, era um tempo, né? Então tem os tempos, né? É tempo para todas as coisas. A gente entendeu que foi um período que Deus permitiu que a gente fosse lá. Pegar esse gancho, pastor, agora. O pastor falou sobre despertar, né? E agora eu quero entrar, pastor, no nosso assunto, né? Essa geração João Batista. Né? O projeto que o senhor está lançando, lançou já, né? Começou. E eu quero, pastor, que você fale um pouco sobre essa geração João Batista e o impacto que ela traz, o impacto dela aqui pra gente. É algo assim que mexe muito comigo, né? Já há alguns anos, Deus tem falado comigo. Inclusive, começou lá nos Estados Unidos. Eu lembro que os primeiros vídeos que eu gravei falando sobre geração João Batista foi em 2018. Nossa. Então, e Deus confirmando muitas vezes, né, a respeito disso. E eu não sabia exatamente qual era o propósito de Deus a respeito disso. Cara, mas todas as vezes que eu abria a minha Bíblia, cara, o João Batista estava lá. Só tinha entendeu? Parte exatamente, ali, não cara. mais nada. Esse cara não sai da minha vida, né? Tava chamando. Será que eu preciso me arrepender? Eu Não tô preciso entendendo. comer mel com gafanhoto? Não sei, cara. Qual que eu tenho que fazer um jejum especial? Não sei. Mas o João Batista sempre estava lá. E eu comecei a procurar em Deus, né, respostas a respeito disso, né? E por um tempo, né, não veio claramente. E nos últimos, né, anos, Deus começou a deixar muito mais claro o objetivo, né, dessa visão, né? A gente tem ouvido falar muito que nós podemos ser, né, a última geração antes da volta de Jesus. E isso me deixa muito apreensivo, né? Me deixa, na verdade, desesperado, cara. Nós somos os caras que vamos, né, ver Jesus voltar, né? E o que nós estamos fazendo? Nós somos essa geração escolhida, cara, uma geração especial. Porque João Batista foi um cara especial, né? Jesus fala isso, né? De todos os profetas, o maior foi João Batista. Cara, João Batista foi maior que Elias. Foi maior que Moisés. Jesus falou, né? Não foi outro profeta. Falou, o próprio Jesus falou, cara, o maior de todos os profetas foi João Batista. Foi maior que Eliseu, Isaías. Então, ele era especial. Só que João Batista não fez um milagre. Você não vê ele, né, orando e cego enxergando, paralítico andando. Não. O que ele fez? Ele pregou. Só isso. Quer dizer, claro, não é só isso, mas tudo eufemismo aqui, mas ele pregou. O básico. Exatamente. Então, ele foi o mais importante porque ele pregou.
E, cara, nós somos a geração, entre aspas, mais importante de toda a história, seja nós, os nossos filhos, eu creio que nós estamos aí nesse funil, e nós estamos fazendo o quê? Entendeu? Por isso que o diabo, claro, já tem atacado as gerações, né, nas últimas décadas de uma forma muito forte, mas esses últimos anos o diabo tem atacado a questão, a gente até estava falando fora do ar aqui, a identidade dessa geração, né? Porque ele sabendo que uma geração que não sabe quem não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Vai se perder. Né? Então, e hoje, infelizmente, essa geração já está sendo nominada por muitos como uma geração perdida. Isso é uma mentira do diabo. Ele quer que essa geração seja uma geração perdida. Mas a Bíblia fala que essa é uma geração eleita. É uma geração diferente. É a geração especial. Então, se nós somos essa geração, nós precisamos fazer algo. Tem uma profeta muito conhecida chamada... cara, fugiu agora. Mas eu vou lembrar. É uma americana. Ela veio muitas vezes aqui para o Brasil. Ela ministra em muitas igrejas aqui no Brasil. E ela, né, disse que Deus deu um dia uma visão para ela. Inclusive foi ela que profetizou, acho que em 2013, a questão da corrupção no Brasil, caindo por terra. Eu lembro disso. Lembra? Esqueci o nome dela. Eu não lembro o nome dela mesmo. Mas Deus deu uma visão para ela, dizendo que nos últimos dias Deus levantaria uma geração João Batista. Isso eu vi há poucos meses atrás, eu não tinha visto antes. Então, para mim, foi uma confirmação do que Deus já estava falando. Né? Claro que a gente não, né, que a gente falou, a gente tem a mente de Cristo, não precisa nem precisar de confirmação, mas é importante, claro, quando Deus confirma é melhor ainda, né? Exatamente. Então, quando ela falou isso, Cindy Jacobs, o nome dela, quando ela falou isso, para mim foi um start. Cara, nós precisamos começar a fazer alguma coisa. Não vamos ficar esperando. Porque se a gente ficar esperando, cara, Jesus pode demorar mais. Sim. Né? Porque eu entendo que nós podemos apressar a vinda de Jesus. Quando esse evangelho foi pregado, o evangelho do reino foi pregado em todo mundo, então virá o fim. Isso quer dizer que a vinda de Jesus depende da pregação. Sim. Só que se nós não tivermos identidade, não soubermos quem nós somos e ficarmos de boca fechada, cara, vai demorar mais. Vai demorar. Então o movimento precisa começar. E não está começando só aqui no Brasil, está começando em vários lugares do mundo, vocês estão vendo. Né? Hoje, semana passada, eu estava conversando com um missionário conhecido que está na China hoje, ele falando que a China está, né, vivendo algo sobrenatural, né, as igrejas, né, clandestinas, as igrejas escondidas, e existem, né, igrejas, né, estabelecidas lá que estão dando muito resultado. Né? A gente às vezes não tem todas as informações, né, do que é, né, o governo chinês, mas ele falou assim, não, aqui muita gente está conhecendo Jesus. Né? Então, eu vi agora esses dias um líder de missões mundial, um brasileiro inclusive, dizendo que estão sendo preparados 100 mil chineses, né, para pregar o evangelho na Rota da Seda, que existiu há centenas de anos atrás, que agora está sendo restabelecido. O que é a Rota da Seda? É a ligação da Ásia com o Oriente Médio. Ele falou assim, nenhum americano está indo lá, nenhum hispano, nenhum brasileiro está indo lá. Quem que vai aguentar fazer essa Rota da Seda? São os chineses. Esse líder de missões, ele falou assim, cara, hoje o mundo não completaria a missão sem os chineses. Nossa, que forte. Impressionante. Ele disse, hoje os chineses fazem parte do plano. Né? E os chineses são aqueles caras assim que têm as experiências com Deus maravilhosas. Né? Isso eu acho muito... Eu acho que eu posso estar falando palavra, mas eu acho triste. Que nem, cara, os chineses, eles estão fazendo cultos clandestinos para conseguir escutar sobre Jesus, para ter um João Batista para falar de Jesus para ele. E a gente tem toda essa liberdade, tem, cara, infinitos tipos para conseguir se comunicar, pra conseguir atingir alguma pessoa, e a gente deixa passar muito batido isso. Tipo, a gente quer muito que Jesus volte, só que não se importa tanto com essa volta de Jesus. Então, olhando para esse lado, cara, os chineses estão precisando de tal forma porque não tem pessoa que vá. É que eu creio assim que a perseguição, né, ela desperta mais, né? Sim. Alguém agora dia falou assim, tem gente que está orando para a igreja ser perseguida. Cara, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Claro, ninguém quer ser perseguido, mas a igreja
os períodos que a igreja mais cresceu foi quando foi perseguido. Eu não quero ser perseguido nunca, né? Mas, cara, se a perseguição tiver que vier, né, tiver que vir para que haja um despertamento, que assim seja, né? Por exemplo, esse líder de missões, o pastor Elias Dantas, inclusive, um brasileiro, ele disse que um dia ele chegou numa reunião onde ele encontrava 20 missionários chineses e a equipe, né, que estava ali no comando daquela missão. E chegaram só 17. E ele falou assim, cadê os outros 3? Foram presos. Nossa. Aí ele subiu um terraço assim e os 17 ficaram lá embaixo. E ele começou a ouvir choro. 17 jovens, cara, chorando. E ele falou pro líder da missão, cara, eles estão sentindo demais, né, a prisão dos amigos dele. Ele disse, não, eles não estão chorando pelos amigos que foram presos. Por que estão chorando? Eles estão chorando porque eles não foram presos. Meu Jesus. Como assim? Não, eles estão dizendo, Senhor, o que tem errado em mim? Eu queria ser mártir. Eu errei no caminho. Eu queria pregar. Eles querem Eu queria, exatamente. Eu lembro que nos Estados Unidos eu participei de um congresso e tinha um indiano pregando. E o indiano nos Estados Unidos é interessante, porque os nomes dele parecem línguas estranhas, né? Xaralabalan, entendeu? Xaralabaná. Então o que eles falam? O que eles fazem? Como o nome deles é muito difícil, então eles... me chama de Bob, me chama de Tom, né? Me chama de... os nomes americanos, né? E então, quando você vê um indiano com o nome de Bob, pode saber que esse não é o nome dele, né? Um pouquinho mais e esse pastor, o nome dele era Bob. E ele era um missionário, né? Um missionário, se converteu, né? Deixou o hinduísmo, se converteu ao cristianismo, se tornou missionário e ele foi ser missionário na China. Nossa. Então, assim, ele contando experiências, né, dos chineses, ele disse que um dia chegou, né, para um grupo de jovens que estavam, né, num propósito de oração, né, para ganhar uma aldeia para Jesus. E ele falou assim, quero que vocês compartilhem comigo o que mais simples vocês já fizeram no reino, porque eu sei que aqui o negócio é forte. Daí, quem estava com eles falou assim, não, a coisa mais simples que eles fazem aqui é ressuscitar morto. O mais simples que eles fazem. Porque a perseguição é tanta que eles buscam muito a Deus. Eles clamam muito a Deus. Eles têm muita intimidade com Deus, né? Então ele falou assim, cara, se todo cristão pudesse passar um mês na China perseguida, tem muitos lugares, claro, o Partido Comunista ele tem controle, tanto que lá não tem Google, ele tem a própria rede social deles, né? Mas assim, eles têm uma perseguição muito grande, né? Mas isso não para o evangelho. Por isso que eu falei, a gente fica com dó do chinês. Não, cara, eles estão vivendo um avivamento que às vezes nós não estamos vivendo aqui, né? Mas se todo cristão pudesse ficar um mês na China, vocês iam ter as maiores experiências com Deus que vocês tiveram, né? Ou que vocês poderiam ter. Porque é nesses momentos que Deus se revela, né? Você pode ver que na Bíblia, na igreja primitiva, os momentos que Deus mais manifestou a glória dele era o momento que a igreja estava sendo perseguida, né? Os grandes milagres, né? As grandes visões, os grandes propósitos, grandes envios, né? Foram o momento que a igreja estava sendo perseguida, né? E, por exemplo, na questão, Jesus começou a falar muito forte sobre João Batista no seu coração. Porque, como você falou, tem geração que não sabe quem é quem. Tá, tipo, muito largado. Ninguém tá nem aí com nada, se importa com nada, não estão nem aí. Tipo, pra Jesus, cara, tô nem aí. E que importância isso teve pra até mesmo você falar com seu filho, tá? Tipo, desde criança, desde adolescente, já tá colocando isso no coração dele, gerando isso no coração dele pra ele fazer o que você não conseguiu fazer quando eu tinha a idade dele, no caso, né? Conseguir fazer dessa forma pra que, cara... Ele tem que seguir também. Tipo, não é somente você, somente eu, somente o Gu. Ele também tem que seguir dessa forma. Um dia eu estava, né, no meu momento devocional e falando sobre isso, né, com Deus. Senhor, o que o Senhor quer? Né? Aonde o Senhor quer que a gente chegue? Qual o teu propósito? Qual o teu objetivo? Eu preciso que o Senhor deixe muito claro para isso, né, isso para nós, para que a gente possa estar fazendo e realizando. E Deus me deu uma visão, né, de muitos jovens plantando igrejas, né? Até no dia, Deus me deu uma visão que... Um dia eu estava conversando com um pastor americano, amigo meu, falei da visão para ele, e o americano é muito do 2 mais 2 igual a 4, né? 1 mais 1 igual a 2. Então, eles são muito da conta, né? Muito do lógico, do racional. E eu falei, cara, um dia Deus me deu uma visão que nós vamos abrir 1000 igrejas. Eu falei, em quanto tempo? Cara, pode ser 10 anos,
15 anos, ele começou a fazer conta. Cara, mas 1.000 igrejas em 10 anos são 100 igrejas por ano. Não dá. Deus disse, cara, vou dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos é um Deus impossível. Ele, cara, se quiser abrir uma igreja em um dia, ele abre. É verdade. Ele tem essa condição. E ele, americano, é tudo cabeça dura mesmo, caralho. Forgive me, Lord, forgive me. Entendeu? Então, I apologize, my friend, I apologize. Me perdoe. Então, assim, quando Deus me deu essa visão, eu também tive esse pensamento. Mas minha igreja, como que vai ser isso? Aí Deus me deu a visão de um campo aberto e muitos jovens correndo. Muitos jovens correndo. E, né, muitos deles com bandeiras nas mãos. E Deus falou assim, é esses caras que vão ser os que vão abrir igreja. Então, a gente vai começar a ver jovens muito novos plantando igreja, sendo pastores titulares. Eu fui pastor titular com 20 e poucos anos, né? E não era uma coisa comum naquela época. Hoje já está sendo. E Deus tem muito mais ainda. Então, eu falei, Senhor, e como é que nós vamos trabalhar esse povo? Aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Eu disse, cara, por que o nome do teu filho é Timothy? Você já entendeu? Você já parou para entender isso? Eu até pergunto, porque não fui eu que escolhi, foi a mãe dele que escolheu. Ela que mandou lá no esquema, né? Achei mais interessante. Eu disse, cara, o Timóteo é para ser treinado. Meu Deus. Ele precisa ser cuidado. Então, essa juventude... Aí eu fico pensando, cara, eu tenho 44 anos, por que eu tive que me levantar? Por que não levantou um cara de 18, 20 anos para fazer isso? Porque Deus disse, cara, os Timóteos precisam ser treinados. Eles precisam ser cuidados. E às vezes não sou nem eu que vou à frente da batalha, são vocês. Só precisou de alguém para incentivar. Exatamente. Então, esse despertamento, ele precisa acontecer. Quando tiver, né, esse start na mente desses jovens, cara, os caras vão para frente da batalha, vão pegar espada e escudo e fazer igual Davi. Eu vou lutar com o gigante. Tem um monte de gente com medo. Os caras fortes, bons mesmo, que conhecem Bíblia, que já fizeram instituto, cara, já foram até para a escola de missões. Os caras estão parados vendo gigante gritar. E o cara que nunca pegou numa espada, está cuidando de ovelha, entendeu? Viu o gigante gritar, disse, cara, eu vou. Mas o que você tem? Cara, eu tenho uma funda. E é com isso. Ou seja, eu vou na força do Senhor. Então, eu creio que esse é o momento exatamente para trazer esse despertamento. E o ponto-chave, cara, é a juventude. O ponto-chave é a juventude. Deus tem falado muito comigo a respeito de jovens de 13 anos a 25 anos. Entendeu? Bem específico. Específico. É esses caras que vão revolucionar o mundo. Entendeu? É o cara que... Porque eu acho que depois dos 25 o cara já começa a ficar meio com medo. Não sei, né? O cara já começa a pensar em família. É igual os corredores de Fórmula 1. Pode ver, o cara quando é solteiro, irmão, o cara bate e roda com todo mundo, o cara entra na curva 200 por hora. Irmão, o cara casou, estragou. Por que o Ayrton Senna era o melhor? Entendeu? Porque o cara era solteiro. Não tinha que dar satisfação para mulher, para filho. Entendeu? Tanto que ele morreu na pista. Lembra o Massa? O Massa, cara, era o melhor piloto. O cara casou, irmão, estragou. Entendeu? Estragou. Por quê? Porque daí não é verdade. Então o cara já começa a pensar no futuro. Aí o cara fala assim, não, cara, não vou entrar nessa curva aqui, porque eu tenho uma mulher e um filho esperando lá. Entendeu? Uma outra preocupação. Exatamente. Quando o cara não tem isso, o cara vai com tudo. Então acho que tem uma certa idade que o cara, se precisar ir para a África, eu vou. Entendeu? Se precisar aqui para o Vale do Ribeiro, que a gente quer ir para a África, mas o Vale do Ribeiro que tem um monte de gente que não conhece Jesus, que não tem igreja. Entendeu? Não tem gente que vai chegar lá e vai pregar, entendeu? Numa cidadezinha pequena, né? Falar de Jesus, um monte de gente que está lá sendo destruída por droga e tanta coisa. E nós estamos querendo ir para a África, mas tem o Vale do Ribeiro aqui, um monte de cidade aqui, ó, que você pega né, a estrada do Capivari aqui, tem um monte de cidade que precisa de igreja. Entendeu? Sim. E nós estamos quietos. Então, é esses caras que vão... Não, eu vou com cara e coragem no poder do Espírito Santo e vou ver as coisas acontecerem. Né? Então, eu creio que essa é uma geração que, quando entender o seu propósito, entender a sua identidade, cara, ninguém segura. Ninguém segura. Imparável. Exatamente, os imparáveis. Mas precisa, sim, ter esse despertar, né? Da mesma forma que eu acho que às vezes a pessoa escuta uma pregação, tá num congresso, tem uma vontade, não é só, tipo, ter aquele fervor, falar, nossa, isso, e pronto. Tem que... Sim, não vou negar, tem medo, tem, cara, será que vai, não sei das quantas e tudo mais, mas eu acho que
realmente romper a sua própria mente. Cara, não tô nem aí. Não sou casado. Eu sou... Não, se eu errar, beleza. Se eu fizer a curva diferente, beleza. Eu tô indo. Eu não tô parado, não tô estagnado. Eu quero fazer algo, então eu vou ir. Então, precisa mesmo ter esse ponto de partida. Que o caminho não é nem um pouco fácil, né? Mas eu acho que tendo esse ponto de partida, no meio do caminho, você vai entendendo a direção ali. Jesus vai falando com você. Você vai falar, tá, então é isso, 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 isso. Vai ficando mais fácil também. Eu conheço um missionário americano que ele teve 11 filhos. E desses 11 filhos, eu conheci uma das filhas dele. Ele não deixou nenhum dos filhos dele fazer faculdade antes de ir para o campo missionário. Ele não deixou nenhum dos filhos dele casar antes de ir para o campo missionário. E se vocês vão para o campo missionário, vocês vão ver a realidade do mundo, e mediante a realidade do mundo, vocês vão buscar uma profissão e vão conhecer alguém. Meu Deus. E daí todos os filhos dele, né, a maioria dos filhos dele foram para a China, inclusive ele foi missionário na China. Então ele foi, né, então eles foram, viram a realidade do lugar onde eles queriam viver, voltaram aos Estados Unidos, estudaram para aquilo, e daí voltaram para aquele local, né, alguns já casados, ou para conhecer alguém lá, mas já com a profissão para suprir a necessidade daquela nação. Já sabia o que faltava. Já sabia o que faltava. Né? Então, e aquela coisa, alguém sempre diz assim, eu já ouvi muita gente dizendo, cara, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que Deus me criou. Né? Poucos dias eu tive a oportunidade de pregar e falei sobre o texto de Isaías 6, né? Onde fala sobre a visão que Isaías teve. A visão, ele teve visão de Deus. E naquele dia Deus deu o propósito da vida dele. Ele teve a identidade dele definida. Então, é impossível alguém que ora todos os dias, é impossível alguém que tenha o devocional diário não saber qual é o seu chamado. Só não sabe o chamado quem não ora, quem não tem comunhão com Deus. Quem não busca. Quem não tem a mente de Cristo. Né? Então lá em 1 Coríntios capítulo 2 fala, né? Eu preguei no congresso sobre isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais entrou no coração do humano o que Deus tem preparado. Mas isso foi um texto lá do passado, porque Paulo diz assim, nós já sabemos. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo. Lá no passado eles não sabiam, mas nós sabemos. Então eu tenho como saber a vontade de Deus? Claro que eu tenho, porque Ele está dentro de mim. A não ser que Ele está dentro de mim, eu não converso com Ele. Tem que ter uma intimidade. Tem que ter intimidade. Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, é óbvio que eu vou saber qual o plano dele para mim. Ele vai se revelar, ele vai mostrar. E daí eu vou fazer. Eu acho que é isso que está faltando para os nossos jovens. Então, o objetivo principal, né, hoje, né, esse movimento Geração João Batista, a gente vai trabalhar com duas frentes. A primeira é despertamento. É despertar quem já é crente. Então, o movimento João Batista será, primeiramente, para quem já é crente. Então, até a gente comentou já hoje. Se eu prego para 1000 pessoas que não conhecem Jesus, são 1000 pessoas que serão salvas. Mas se eu prego para 1000 pessoas que já conhecem Jesus e eu desperto esses 1000 para ganharem cada um 10, eu vou ganhar 10.000. Entendeu? Então, a primeira frente do Geração João Batista é pregar para quem já é crente. Cara, você precisa saber quem você é. E depois, sim, aí é a segunda frente. Eles vão pregar para quem não conhece. Aí vão pregar o arrependimento. Aí vão para os desertos. Aí vão ser aquela pessoa que não é o politicamente correto. Tem postura, tem firmeza. Ah, o cara comia mel e grilo, né? E gafanhoto. Cara, o que significa isso? É não se alimentar do que todo mundo se alimenta. Entendeu? Hoje o mundo se alimenta do quê? De rede social e entretenimento. Se eu quero ser a Geração João Batista, eu tenho que comer o que ninguém quer comer. Totalmente diferente. Diferente. Que as pessoas hoje lêem a Bíblia? Não, ninguém lê a Bíblia. Então ninguém quer comer. Cara, você pensa, cara, eu vou comer gafanhoto, irmão. Isso deve ser complicado, né? Deve agarrar. Cara, mas a Bíblia é assim. Quando você lê a Bíblia, tem coisa que não desce. Tem que chuchar no mel. Exatamente. Porque senão não vai. Então, se nós queremos ser essa geração que vai preparar o caminho de Jesus, eu preciso ser o cara que não sou politicamente correto. Não estou aqui para agradar todo mundo. Estou aqui para falar a verdade. E isso, por exemplo, teve um dia que eu estava no trabalho
Aí o cara tava atendendo um cliente, né? Aí o cara falou, pô, qualquer dia vai ali onde eu trabalho. Ele trabalha numa tabacaria. Tomar uma cerveja com a gente. Eu falei, não, cara, não bebo dele. Não, vai fumar um narguilé. Eu falei, cara, não fumo. Os dois me olhou, tipo, cara, como assim? E, tipo, são coisas simples, tá ligado? Os caras já me olhou, tipo, cara, como assim? Eu falei, cara, eu nem precisei falar disso. Eu falei, cara, não combina comigo. Aí os caras, tipo, já ficam me olhando diferente. Então, se eu não faço algo que eles já fazem naturalmente, eu sou uma pessoa de outro planeta. Tipo, cara, como? É normal você, sexta-feira, você com seus amigos, tomar uma cerveja e beleza. Não, cara, não é normal. Não é normal. Então, no simples ali que eu falei, os caras falaram, não. Tá, então beleza, toma um suco com a gente. Então, não sei se a palavra certa é incomodar, mas gera algo diferente na cabeça das pessoas falar que você é cristão e que você vai contra as coisas que eles acham que são normal. Por exemplo, imagine se falar pra eles que João Batista comia gafanhoto. Isso daí é só, acho que no sentido literal, tipo assim. É difícil da pessoa conseguir entender ou falar, cara, impossível uma pessoa ser tão diferente nesse nível. Se separar para Deus de uma forma desse nível, assim. Porque cara, infelizmente tá tudo muito largado mesmo. Isso é verdade. Tá tudo muito largado. Eu creio assim que nesses últimos dias o inimigo usa a sua estratégia, né? Então, por exemplo, você vê hoje muitos artistas, né, conhecidos se convertendo, né? Então, você pega, por exemplo, muita gente tá falando, por exemplo, de Justin Bieber, né? Pô, o cara se converteu. O cara, nos shows dele, ele fala de Jesus. Só que quem acompanha a vida dele nas redes sociais, a vida dele não condiz com o que ele prega. Estou aqui para ser juiz de ninguém. Isso aqui é um alerta. Que aquilo pode ser uma armadilha. Porque quem no mundo vê o cara pregando e daí fora tendo uma conduta errada, ele acha que o evangelho é isso. É só verdade. pregar, mas pode ver do jeito que quer. Se engana, né? Aqui no Brasil tá assim, né? Hoje viu cantores famosos aí fizeram um momento de oração no palco. Cara, tudo isso é válido, tudo isso é importante. A palavra foi pregada, caiu uma semente, alguém foi transformado. Amém, irmão, glória a Deus. Só que o cara que está ali, né, dizendo que converteu e pregando no show dele, ele precisa mudar a conduta. Porque se ele converteu, até faz uma oração no show dele, mas ele está cantando sofrência, falando de maldição, de desgraça, de traição, cara, o cara, eu sou corno e vou sofrer pro resto da vida, vou chorar, vou beber para esquecer. Cara, isso não é conduta. Estou sendo juiz de ninguém, isso aqui é um alerta. Cara, não vou pegar o exemplo do cara famoso para ser cristão. Eu vou pegar o exemplo do João Batista, eu vou pegar o exemplo dos apóstolos, eu vou pegar o exemplo de Jesus, entendeu? Porque às vezes a gente vê muito jovem. Não, cara, pô, mas o Justin Bieber agora converteu. Tá, mas vai viver a vida que ele está levando para você ver aonde você vai chegar. É verdade. Entendeu? Claro, tem gente que pode ser salvo no show dele, glória a Deus. Eu não estou falando que ele está errado. Não, entendo, não é isso. Só que eu não posso viver para esse mundo como esses caras vivem, porque eles estão querendo agradar dois senhores. Entendeu? Eles estão falando de Jesus, cara, mas eles não querem largar o osso. É verdade. Querem largar a fama. E, cara, a geração João Batista, preciso deixar claro, é o cara que não vai negociar princípios. Sim. Tanto que ele ia pregar no deserto. Ele tinha direito de estar no templo, ele era filho do sacerdote, ele era o sacerdote da época. Mas ele preferiu ir para o deserto, por quê? Porque ele não aceitava, cara, a negociação política da época. Entendeu? Então ele não estava ali para agradar as pessoas, ele estava ali para agradar a Deus. Por isso que ele fez a diferença na geração dele. Pastor, a gente viu então, realmente, o cara que ele tá nessa geração João Batista, ele tem uma postura mesmo, né? E João se proclamava a voz que clama no deserto, né? Ele se viu no texto, né? E da mesma forma que João se viu na Bíblia, a gente também tem que se ver, né? Uma geração eleita, né? E João Batista vivia por dois assuntos, né, pastor? A vinda de Cristo e o arrependimento dos pecados, né? Ele vivia por essas coisas. Daí a minha pergunta, pastor, é como que a gente não se torna um eco na sociedade, mas a gente se torna a voz de Deus aqui, sabe? A gente não proclama coisas que às vezes a gente aprendeu desde os Super Kids, né?
Mas a gente realmente se torna essa voz de Deus nessa geração que realmente proclama isso, né? O despertar e o arrependimento, né? Eu acho que a pessoa não se torna só uma voz, um eco, quando ele sabe quem ele é. Aquilo que nós falamos, voltamos mais uma vez, batendo na tecla da identidade. Porque quando você não sabe quem é, você vai seguir doutrina, você vai seguir movimento, você vai seguir modinha. Ah, cara, o David Leonardo tá pregando, eu vou pregar igual ele. Vou sentar numa cadeira, entendeu? E vou falar igual ele, entendeu? Nada contra, cada um tem o seu estilo, né? O pessoal gosta de criticar, mas eu já conheci muita gente que se converteu ou teve a primeira experiência com Deus numa mensagem do David Leonardo. Ele centraliza o homem. Cara, vamos deixar isso para trás, vamos parar de ficar julgando, né, nesse sentido e vamos deixar falar. Cada um tem o seu jeito. Mas assim, quando eu sei quem eu sou, quando eu abrir minha boca, as pessoas vão parar para ouvir. Porque quando eu sei quem eu sou, eu tenho uma unção especial. Entendeu? É uma unção de identidade. Os grandes homens de Deus na Bíblia, eles tiveram chamamento, né? Ou seja, quando Deus se revelou a eles, cara, imediatamente eles começaram a fazer diferença. Você pega Paulo, quando teve um encontro com Jesus, né, no caminho para Damasco. Ele, 3 dias depois, já estava pregando. Entendeu? Pedro, né, quando teve o verdadeiro encontro, né, onde o Espírito entrou na vida dele, cara, ele saiu do cenáculo, 3.000 pessoas se converteram quando ele começou a falar. Era o cara que fugiu quando Jesus mais precisou dele, negou. Né, 40 dias antes, 50 dias antes, o Pedro estava escondido quando Jesus estava sendo crucificado. E agora o cara recebe o Espírito Santo, o cara prega e 3.000 convertem. Ou seja, quando você sabe quem você é, quando você tem certeza do teu chamado, cara, você não vai falar para as paredes. Você vai falar onde você puder. Aí um jovem hoje dia chegou para mim e disse, eu quero pregar. Mas ninguém me deu a oportunidade de pregar na igreja. Disse, mas quem disse que tem que pregar na igreja? Mas eu não vou pregar na rua. É ridículo, né? Ficar lá na praça, os caras tacam pedra. Hoje dia eu vi o cara lá batendo no cara que estava pregando na igreja. Eu disse, cara, cada um tem o seu jeito, mas você tem rede social? Tem. O que você tem? TikTok, Instagram, Facebook? Não, Facebook é coisa de velho. Olhando pra ele. Cara, eu tenho Facebook, mano. Tá louco? Instagram e TikTok, sim. Quantos seguidores você tem? Cara, acho que tem uns 300. Você já fez alguma live? Cara, eu já cheguei a fazer live. Quantas pessoas tinha? 15? Cara, você tem uma igreja. Sim. Eu conheço igreja no mundo que tem 15 pessoas. São 15 pessoas que ninguém, de alguma forma... Ninguém tá falando de Jesus pra eles. Abre uma live, galera, 5 minutos eu quero ter atenção de você. E o que eu vou falar para você vai mudar a tua vida. Cara, já faz o anzol, o cara fica esperando e você descasca, irmão. Cara, 5 minutos, só fica 5 minutos. No final, eu vou sortear um iPhone. Não, brincadeira. Aí o cara fala assim, 400 pessoas quem ficar live. aqui no final vai ganhar um iPhone. Não, brincadeirinha. Não, mas assim, cara, no final eu vou te dar um chocolate, não sei. Mas prenda a atenção do cara e fala de Jesus. É verdade. Cara, se tiver 50 pessoas... Cara, tem mais gente que no culto de oração. É verdade. Sim. Entendeu? Se você conseguir 200, 300, é mais pessoas que no culto de domingo. E você conseguir pregar 15 minutos para esses caras, você precisa de igreja para pregar? Você precisa de púlpito para pregar? Pensando bem, então. E nós temos a grande oportunidade de não estamos fazendo nada. Então, assim, quando eu sei quem eu sou, eu tenho propósito de vida, cara, eu vou fazer isso que eu tenho para fazer aonde eu estiver. Seja um chamado de música, entendeu? Seja um chamado de pregação, seja um chamado de mídia. Cara, isso aqui é um chamado, entendeu? Isso aqui hoje está revolucionando o mundo. Os vídeos mais assistidos no mundo hoje são vídeos de podcast, entendeu? Nos Estados Unidos, cara, é potência, entendeu? Então isso aqui é um chamado, isso é uma direção de Deus. É uma grande oportunidade. E às vezes a gente tem condição e a gente às vezes não está fazendo. Toda igreja podia estar fazendo isso aqui, entendeu? Muita gente podia estar realizando isso daqui, né? Porque é um formato que, cara, está dando certo. Então eu vou esperar passar para começar a fazer, entendeu? E aquilo que eu falou, se eu falei que nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo vai nos trazer criatividade para estar fazendo coisas que vão chamar a atenção. Então, oportunidade nós temos, só não faz quem não quer. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Interessante isso. Tem alguma outra coisa para perguntar? Tenho. Tá preparado, homem? Não, eu trouxe aqui
Falei pro pastor, né, pastor? 300 perguntas aqui, pastor. Dá pra parar, é forte, hein? Vai até 7 horas da noite aqui, ó. O primeiro quase 24 Perdão, horas já. É interessante, né, pastor, como a gente tem... Porque João Batista tinha essa mensagem, né? A vinda de Cristo e arrependimento. E a nossa mensagem é Jesus Cristo. Essa é a nossa mensagem. Então a gente tem um comportamento mesmo que a gente tem que ter, uma postura, igual o pastor usou o exemplo de cantores, né? A gente realmente tem que seguir coisas diferentes, a gente tem que seguir a Cristo, né? E interessante como a gente, igual o Karen falou, a gente é estranho para a sociedade, né? A gente é radical, né, pastor? E é assim que tem que ser, né? Então, como que a gente consegue, pastor, enfrentar, por exemplo, João Batista tinha o seu deserto, né? Comia gafanhoto, mel. Pastor, qual que é o nosso deserto, assim? Como geração eleita, geração João Batista, erguida por Cristo. Qual que é o nosso gafanhoto, né? E quando a gente encontra essas dificuldades, a gente passa por essas situações, como que a gente faz com que esse amor, né, não esfrie, a gente não esqueça a missão, né? Eu entendo assim que o deserto sempre foi lugar de perigo. Sempre lugar perigoso. O deserto não é fácil para ninguém. O deserto é lugar de morte. Sim. Só sobrevive no deserto quem é do deserto. Que é do deserto. Nós não fomos feitos para o deserto. E para mim, deserto hoje é o mundo que nós estamos vivendo. Então, cara, o nosso mundo hoje, infelizmente, está aqui. Quando você abre a tela do teu celular em rede social, está aqui o deserto. É muito perigo. É muita coisa ruim. É muita coisa que não presta. E os caras já descobriram aquilo que chama a nossa atenção. É o que nós estamos falando aqui. Tem coisa que eu falei do Justin Bieber. Daqui meia hora, se eu abrir a minha rede social, vai estar um vídeo de Justin Bieber aqui. Na hora. Entendeu? Você escuta, tem... Exatamente. Fala Então, de geladeira, vai aparecer exatamente. Então, assim, o inimigo, hoje, cara, cada dia mais astuto, ele colocando os perigos do deserto. Então, pregar no deserto, cara, é a nossa realidade hoje. Então, nós temos que pegar esse deserto que só tem desgraça, que só tem perigo, e nós temos que ter palavra de salvação aqui. Entendeu? Então, nós temos que ter alguma coisa diferente, sabe? E aquela coisa, eu entendo que hoje muitos pregadores aí da internet estão pregando o que o povo quer ouvir. Sim. Né? Então, tipo assim, eles não estão preocupados com o número de pessoas na igreja deles, eles estão preocupados com o número de seguidores. Né? Então, dependendo do que eu falo, eu posso perder seguidores. Então, por exemplo, eu vejo muito, né, isso acontecendo. O cara tá famoso, muitos seguidores, pastor, pregador, cantor, e todo mundo pergunta sempre a mesma coisa. Cara, é pecado beber? Os caras sempre dão resposta dúbias, sempre. Veja bem, eu nunca disse sim ou não. Ou assim, a Bíblia diz que é pecado embriagar. Ou seja, ele não diz que sim ou não. Sempre tentando aliviar para os dois Exatamente, lados, né? entendeu? Assim, por quê? Porque ele não quer que os caras detonem ele ou deixem de seguir. Deixar neutro, né? É Exatamente. Daí tem gente, não, mas eu acho que tem que ser assim mesmo, porque a gente tem que atrair essas pessoas. Então, beleza. Vamos pegar alguém que é filho de alcoólatra, que teve alcoólatra na família, e vamos perguntar para ele se é só pecado não embriagar. Vamos perguntar como que é a vida do filho de um alcoólatra. As consequências. As consequências. Entendeu? E daí a gente... Então, assim, é pecado beber? Deixa eu te responder da seguinte forma. Ô fulano, teu pai era alcoólatra? Era. O que você acha? É pecado beber? Responde para nós. Aí o cara vai contar a história dele. Cara, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, minha mãe fez isso, destruiu a minha família, destruiu o meu lar, blá, blá, blá. Ou seja, vai contar a história dele. Tá respondido a sua pergunta, irmão? Para mim isso é ser radical. É falar a verdade. É não querer agradar, que eu falei, politicamente correto. Querer agradar todo mundo. João Batista, irmão, perdeu a cabeça porque falou verdade. Desagradava todo mundo. Exatamente. Entendeu? Cara, Totalmente o contrário. o Herodes era o rei judeu. Herodes era o rei judeu. Era o rei do povo judeu. E ele poderia, cara, eu tenho moral com o rei me chama na corte para conversar com ele, eu vou ser amigo dele.
Mas não, cara, você está errado. Você está tendo caso com a mulher do teu irmão. Você está em pecado. Eu corto a cabeça dele. Prefiro perder minha cabeça do que deixar de falar a verdade. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente quer deixar leve, mas não é leve. Entendeu? Ah, não vou ficar detonando todo mundo também. O alborguete crente, né? Não, não é isso. Ficar batendo na merda, dá pra onça comer, dá pro inferno. Não, não precisa ser assim. Cara, mas eu tenho que falar o que está na Bíblia. É verdade. É pecado isso, é pecado aquilo? Eu disse, irmão, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso e pronto, acabou. Entendeu? Eu não tenho que agradar. Entendeu? Eu tenho que falar a verdade. E essa geração que a gente está falando é uma geração que tem que ser firme nos seus propósitos. Entendeu? Não negociar. Nossa, não negociar. muito forte isso. Entendeu? É ter postura. Porque quando a gente tiver postura, as pessoas vão parar para nos ouvir. Quando não tem postura, eles veem que você é um deles. Ah, cara, é só mais um igual a gente. Olha, ó, aquele cara tem algo interessante para mim. Exatamente. Já conheço. Exatamente. É confronto. O evangelho sempre foi confronto. Sempre Pode foi. ver. O evangelho não é passar a mão na cabeça. O evangelho é arrepender, irmão. Arrepender é quer dizer, você está errado. O que Jesus pregou? Arrependimento. O que os discípulos pegaram? Arrependimento. O que João Batista pregou? Arrependimento. O que é arrepender? É falar, cara, você está errado. Você precisa mudar. Quem que gosta de ouvir que você está errado? Ninguém. Ninguém. Os caras falam assim, não, cara, você está no caminho certo, isso mesmo. Tá 10, cara. Leva esse evangelho que você está levando, que você vai para o céu. Mentira. Esse evangelho que você está vivendo é um evangelho mentiroso. Se o teu evangelho não tem renúncia, não tem mudança de postura, não tem mudança... Por isso que é conversão. Quem faz a escola sabe o que é conversão. É mudar o rumo. Não tem como fazer uma conversão indo reto. Você tem que mudar. Entendeu? Então, cara, você está errado. Entendeu? Mas se você falar isso na rede social, cara, 2.000 seguidores a menos. Cancelado, né? Exatamente. Cancelado. Mas antes de ser cancelado na terra do que ser cancelado no céu, né, cara? Perdeu, riscar o nomezinho da lista. É. E na questão, por exemplo, quanto tempo você já está, né, tipo, trabalhando com essa questão de João Batista? Quanto tempo mais ou menos? Nós demos start no Congresso, né? Congresso? Nós demos o start no Congresso em Flame, que foi agora em Carnaval. E a gente tem o objetivo, né? De alcançar o maior número de pessoas através das redes sociais, através de movimentos, de encontros que nós queremos realizar, seja na rua, como eu falei, a princípio, trazer o maior número de pessoas, por exemplo, para a rua, para criar um movimento, para chamar atenção mesmo, né? Para todo mundo, cara, o que é isso? Uma visão internacional com o objetivo mesmo de fortalecer as igrejas em todos os lugares, jovens de todas as igrejas. O cara chega na igreja dele, por exemplo, o cara participou de um movimento desse e ele sai de lá, né? O nosso objetivo é, cara, você está aqui hoje, você é crente, você é um servo de Deus, você conhece a palavra, mas o que você está fazendo? Então vamos fazer o seguinte, agora temos 2.000 pessoas aqui na rua, aqui junto com a gente na praça, então a hora que você sair daqui, a hora de ir embora, você vai pregar para alguém. No ligeirinho, no tubo, no terminal, antes de chegar na tua casa, pro teu vizinho, cara, hoje você vai ganhar alguém para Jesus. E depois você vai testemunhar. Então, se 2.000 pessoas saírem daqui e nós conseguirmos ganhar 100 almas, irmão, já valeu todo o movimento. Seria melhor ter trazido gente que não conhece Jesus aqui. É esse despertamento que a gente quer. Né? E, Keneto, essa semana eu tô dando uma olhada no Instagram lá e tudo mais, e vi alguns comentários, tipo, cara, era o que eu queria escutar. Então, tipo, da forma que você tá falando, se expressando ali, da forma que, tipo, tem outras pessoas também, né, que estão fazendo parte... As pessoas estão entendendo o que você quer passar? Tá tendo, tipo, um bom retorno? A pessoa tá, cara, é exatamente isso que eu preciso fazer? Na verdade, assim, hoje, se você for falar com a nossa juventude, com os nossos jovens, todo mundo quer isso. Todo mundo quer ser confrontado. Ninguém gosta de viver em um mundo onde pode fazer tudo. No começo é legal, o começo é bacana. Mas depois começa a ver que, cara, isso é terrível. Tem que ter... confronto, tem que ter alguém em cima ajudando. A própria juventude entende isso, entendeu? Então hoje o que os nossos jovens, mesmo não estão falando, mas o coração deles está clamando por isso. Cara, eu preciso ser confrontado. Essa vida que eu estou levando está me levando para o inferno, ainda mais quando o cara está dentro da igreja. Ele está lutando contra o pecado. E ele quer um propósito de vida, ele quer ser desafiado, entendeu? Ele deseja isso. Só que se não tem, aquela coisa... vim todo culto, pregar, falar, ouvir. Cara, mas eu quero algo a mais.
Entendeu? Ele quer ser desafiado a pular de cabeça de verdade. Não é só colocar o pezinho ali, molhar a mão. Não, eu quero pular de cabeça. Eu quero dar minha vida para isso. Entendeu? Então, a gente tem ouvido já testemunhos, mas a gente quer mais, a gente quer alcançar o maior número de pessoas para que essas pessoas, de fato, cara, depois chega um testemunho. Cara, eu fui para uma escola de missões e hoje, 1 ano depois, cara, eu estou pregando aqui na China. Uhum. Eu vim para o Oriente Médio falar de Jesus, depois de ter ouvido esse podcast. Depois de 5 minutos, 3 minutos que você eu descobri o que eu queria da minha vida. Esse é o objetivo. Cara, eu fui abrir igreja ali no Rio Branco do Sul. Eu fui lá, cheguei lá, aluguei um imóvel, entendeu? E comecei, meu pastor liberou, comecei uma igreja lá, já estou com 50 pessoas, batizei 10. Irmão, é isso que a gente quer ouvir, entendeu? É esse despertamento, sabe? Que todo mundo pode fazer. Porque nem todo mundo vai ser chamado para as multidões. E nem todo mundo vai ser chamado para pregar para 10, mas todo mundo vai ser chamado. Mas por que poucos são escolhidos? Porque nem todos querem esse compromisso. Mas a partir do momento que as pessoas, às vezes não querem porque até nem entendem. Então o objetivo é fazer o cara entender, cara, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito. O cara precisa ouvir isso diariamente. Você não é um Zé Ruela. Cara, você é o cara que Jesus deu o sangue dele por você. Entendeu? Ele ama você. Entendeu? Não é mais um. Então, só que o que você recebeu de graça você vai dar também. Sim. Entendeu? Então agora você precisa levar esse mesmo amor que você recebeu. É sem voltinha, né, pastor? É extremamente intencional, né? Exatamente. Interessante isso. Pastor, a Bíblia até fala, né? Diz em Mateus que a seara é grande, né? A colheita é grande. E pede para rogar ao Senhor da colheita que mande trabalhadores, né? Uhum. Eu vi um vídeo ontem, bem das antigas, esses Globo Repórter, sabe? De uma mulher que estava colhendo, acho que era cana-de-açúcar. Uhum. E eles mostraram a rotina dessa mulher, né? Era uma velhinha, assim, brasileira, né? Colhendo, eu começava 5 horas da manhã, comia 5 horas da manhã, 4 e pouco ali, né? E daí ia colhendo, e daí lá por meio-dia comia o almoço, né? Que era o que ela tinha preparado no café da manhã, que ela comia metade no café, metade no almoço. E daí a jornada de trabalho terminava na tardezinha, assim, né? E daí ela falava, não, tem que comer só quando tá com muita fome. Uhum. Porque se comer com pouca fome, daí eu vou sentir mais fome depois. Então eu comecei a pensar, né? E como esse trabalho da colheita é uma coisa difícil, né? E acho interessante que Jesus fala sobre isso, né? Que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. E a colheita já é uma coisa difícil. Uhum. Então Jesus já está falando que o negócio não é fácil. Uhum. E daí aqui em Mateus 11, pastor, que a gente tinha conversado antes ali, Jesus fala assim, e desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força e os que utilizam da força apoderam-se dele. Uhum. Segredo não é que a gente já é essa geração, né, pastor? Geração eleita. E segredo não é que a gente tem que ter um despertar mesmo. E como que tem que ser esse esforço? A gente realmente tem que se esforçar, né, pastor? Porque Cristo nos colocou nessa colheita, né? É um trabalho árduo, é embaixo de sol, né? É força física, é força mental, é cansativo, fica esgotado mesmo, né? Mas Jesus fala, né, que desde João Batista, o reino ele é conquistado à força, né? Por esforço. Pastor, consegue falar um pouquinho sobre isso? Eu entendo assim, o esforço, de fato, é a palavra literal mesmo. Oswald Smith, ele diz assim, Oswald Smith foi um grande missionário, né, que buscou avivamento, ele era canadense, ele diz assim, cara, eu ouvia muito falar sobre o avivamento da América, e eu clamava a Deus para que acontecesse isso no Canadá, e não acontecia. E um dia orando, Deus falou assim, cara, você quer avivamento mesmo? Quero. Orando 20 minutos por dia. Uhum. O que você quer com isso? Então, assim, se você quer avivamento, você tem que se esforçar. É com violência. É com força. Entendeu? É aquele cara, irmão, que... Cara, o cara berra 2 horas ali para acontecer. Entendeu? Quando a gente quer, a gente busca, a gente corre atrás, né? Não é assim na vida? Sim. E a mesma coisa. Só vai se apoderar do reino aquele que verdadeiramente buscar. Por que nem todas as pessoas têm visão aberta das coisas espirituais?
Por que nem todas as pessoas têm visões, discernimento de espírito, ou seja, as manifestações do dom, sendo que todos têm o Espírito Santo? Porque nem todos querem buscar. Que é esforço. Sim. Deus não vai dar nada de graça para ninguém. A única coisa que ele deu foi salvação. O restante, irmão, é tudo condicional. Fez, ganhou. Buscou, recebeu. Bateu, abriu. Buscou, encontrou. Entendeu? Então, assim, a salvação é de graça, mas tudo que tem no reino, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que me esforçar. É conquistado. É conquistado. E a força. Nossa. Entendeu? Então, cara, se eu quero avivamento na minha igreja, eu vou orar 10 minutos por dia, cara, não vai viver nem a minha vida. Claro, vai trazer resultado? Vai. Qualquer oração muda. Sim. Mas não vai viver nem a minha vida. Quem dirá a igreja? Então, se eu quero avivamento, e eu quero de fato, eu vi um pastor há poucos dias falando, né, que ele ouviu de um rabino, que esse texto de Lucas 11, né, quando Jesus fala, aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate na porta, a porta vai se abrir, fala de 3 pedidos, né? Ele diz assim, que o pai judeu, quando o filho vem pedir alguma coisa, ele sempre dá 3 nãos. Entendeu? Ou melhor, 2 nãos, no terceiro ele dá. Por quê? Porque ele quer ver de fato se o filho quer aquilo que ele está pedindo. Entendi. Pai, me dá essa água? Não. Pai, me dá essa água? Não. Se ele vier 3 vezes pedir a mesma coisa, tá bom, pode pegar. Porque ele viu que de fato o filho quer. Você está entendendo? Então tem coisas que Deus dá avivamento. Ah, só porque eu ouvi o Oswaldo Smith falando de avivamento? Não vou dar não. Você está pedindo só porque o Oswaldo Smith falou. Agora, se eu vou lá no pai, me dá um avivamento? Não, ainda não. Agora, se eu vou lá de novo, cara, orando todo dia, 2 horas, clamando, chorando, implorando, cara, lutando com Satanás, com o capeta, com os demônios, até o capeta fica endemoniado, né, cara, quando eu tô orando. Aí Deus fala assim, não, ele quer. Realmente, cara, manda fogo, manda poder que esse cara vai incendiar. Queima até o cabelo dele, fica o cabelo ruivo igual o do Gu, assim. Que o Gu, quando era pequenininho, era ruivinho, né? Era bem ruivinho, né? Lembra? Agora tá ficando mais escurinha. Peguei o Gu no colo, cara. Peguei o Gu no colo. Olha só, hein? Brincadeira, hein? Verdade. Que interessante, pastor. Muito poderoso isso. Essa passagem que você fala, né? Você comentou sobre orar ao Pai que mande trabalhadores. Eu estava lendo um livro essa semana de um missionário americano, da Jocum, e ele falou, eu não lembro exatamente qual a palavra, mas no grego essa palavra, ore ao Pai para que envie, essa palavra no grego é a mesma palavra usada e é uma palavra repetida muitas vezes nos evangelhos quando um demônio era expulso. Era assim, deixa eu ver se eu consegui explicar. É como se Jesus estivesse assim, dizendo, ore ao Pai para que o Pai, cara, expulse quem está muito calmo e tranquilo para vir trabalhar, pelo amor do Senhor. Entendi. Entendeu? Tocando mesmo, né? Cara, acorda, o cara tá lá sentado numa boa. Não, cara, vai trabalhar, some daqui. Ora ao Pai, porque, cara, por que as pessoas que tem que ser assim? Porque ninguém quer sair da zona de conforto. Entendeu? Cara, ninguém quer sair aqui do Maracanã. Tá bom aqui, igreja gostosa, um monte de gente, domingão pega fogo, o sábado Tidex, cara bombando. Cara, mas sair para pregar para meia dúzia ali no Tatuquara, ou ali né, em Itaperuçu, ninguém quer. Entendeu? Falar com o cara ali simples, ninguém quer. Entendeu? Então Deus está dizendo, cara, tem um campo ali no Itaperuçu. E ninguém quer ir. Então ore o Pai para que o Pai expulse alguém daqui, cara. Entendeu? Bota alguém para correr daqui. Nem que ele seja perseguido aqui. Daí ele vai ter que pregar lá em Itaperuçu. Não tem outro, entendeu? Chutado. Exatamente. Por quê? Porque tem gente que está morrendo. Tem gente que agora, nesse exato momento, está se enforcando. Perdidamente. Tem gente que está tomando veneno para morrer. Entendeu? E a gente que a gente conhece. A gente mora na nossa rua. E nós estamos fazendo o quê? Cara, vamos fazer um movimento aqui e tal. Mas, cara, tem gente que precisa de Jesus urgentemente. Né? Isso é verdade. E nós precisamos falar. Pastor, eu queria... Essa é a minha última pergunta, né? As minhas já foi, já finalizei tudo aqui. Qual a face de Cristo? Brincadeira. Aí agora baixou o espírito do Bispo Nel aqui agora. Como é que vê isso aí? Pastor, essa é uma coisa que pega muito quando eu leio sobre João Batista. A gente é a noiva de Cristo, né? Mas uma coisa que mexe muito comigo é que João fala... Perdão, gente. João fala que ele não se proclama noiva de Cristo, ele se proclama amigo do noivo, né, pastor?
E na tua concepção, pastor, qual que é a importância da gente ser tanto a noiva de Cristo como amigo do noivo, né? Quem zela pela noiva, quem cuida da noiva, né? Não olha com olhos deturpantes, mas uma preocupação, né? Por ser amigo, né? Queria que o pastor falasse... Essa é a minha última pergunta, pastor, prometo. Não, de boa. Um pouquinho sobre a importância de tanto a gente ser a noiva de Jesus, preparados, né? Se preparando para ele, quanto a gente ser amigo da noiva, que zela por ela. Jesus chamou a gente de amigo, né? Jesus deixou claro, vocês não são servos, agora vocês são meus amigos. E eu acho que nós, nesse papel de despertamento, a alegria de nós vermos alguém encontrando o noivo, né? Ou seja, tendo a experiência do noivo. Até essa semana eu falei, se não me engano, na terça-feira, sobre um texto de Ruth, né? Onde Ruth teve a oportunidade de conhecer Boaz, né? E quem deu todo o direcionamento foi Noemi, a sogra dela, né? E sogra. A Noemi, ela estava fazendo o papel do Espírito Santo, né? Disse, olha, você quer ter intimidade com o noivo? Então vá e faça exatamente assim. Vá e tome essa atitude, entendeu? Então, nós, usados pelo Espírito Santo, nosso objetivo é trazer esse despertamento, e quando as pessoas despertarem e tiverem encontro com o noivo, cara, a nossa alegria está completa. Claro que além de amigos, nós também somos noivos, né? Até porque, antes de você ser noivo, você se torna amigo, né? Eu, antes de namorar, eu fiz amizade, cara, né? Com a digníssima, né? Tem como você chegar já dando a bitoquinha, não. Você faz amizade, né? Jogo antes. Exatamente. Então, a gente desenvolve os dois papéis, né? Assim como amigo, mas também como noiva, né? Assim, né? Tendo ali a comunhão da amizade e depois a comunhão da intimidade, né? Então, a nossa alegria é completa quando nós cumprimos os dois papéis. Despertamos a igreja como noivo para ter um encontro com o noivo e conhecer a intimidade, mas também sendo amigo dele, sabendo o que precisamos fazer para agradá-lo, né? Eu acho que isso traz alegria completa no nosso coração. Essa era a pergunta que eu mais queria escutar. Tava estudando ela faz um tempo já, né? Pastor, que conversa gostosa. De verdade, preciosas essas coisas, né? Eu li acho que foi 2 João esses dias. Cartas pequenininhas, né? E eu fiquei raciocinando sobre isso e pensei, nossa, mas por que será que João escreve cartas tão pequenas, né? O que ele queria, será? Pequenas, são cartas de um capítulo, né, pastor? E no final das 2 cartas, de todas as preciosidades que tem, né? Eu encontrei uma coisa muito interessante. Ele fala assim... As 2 cartas ele fala a mesma coisa praticamente. Embora tenha muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face para que a vossa alegria seja completa. Essa está em 2 João. Em 3 João ele fala a mesma coisa. Eu tinha muitas coisas para te dizer, mas não quero fazer isso com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve e falaremos face a face. Importante, né, pastor, a gente ter essas conversas face a face mesmo, né? A gente entender essas coisas, porque a missão que Cristo nos deu foi essa, né? Ir de fazer discípulos, exatamente, né? Realmente a gente proclamar esse evangelho e a gente ensinar pessoas, né, pastor? Esse é o despertamento, né, da geração João Batista. É igual o senhor falou, o próprio crente ouvindo, né? E o próprio crente mudando a forma de pensar e se colocando no lugar tanto de noiva quanto de amigo da noiva, né? Impressionante essas coisas. João, é interessante que João é o único evangelista que começa o evangelho dele de uma forma diferente dos outros, né? Cada um procura identificar, né, o povo qual está escrevendo. Agora, João, creio que escreveu o evangelho universal, né, para todos. Ele começa falando uma coisa que, cara, para mim é maravilhoso. Ele diz assim, cara, no princípio Jesus era a palavra. E a palavra veio e se tornou gente. Se tornou uma pessoa. Então isso quer dizer que quando eu estou lendo a palavra, eu estou lendo Jesus. Entendeu? Jesus é a palavra é Jesus. Então, quando eu busco a Deus em oração, eu vou saber o que Ele quer e qual o propósito dele para a minha vida, lendo Ele. Eu não estou lendo a palavra de Deus aqui, estou lendo Jesus. Porque Jesus era a palavra, Jesus era a palavra. E até hoje Ele é a palavra.
né? Então, a forma com que João consegue identificar isso, e só pode vir do Espírito Santo, uma pessoa nas suas faculdades normais, né? Normais, suas faculdades mentais normais, não consegue discernir esse tipo de coisa, né? Aquilo que Paulo fala para o mundo, isso é loucura, mas aquele que tem o Espírito Santo, ele consegue discernir. Por quê? Porque é o próprio Espírito de Deus mostrando o que é de Deus, né? Então, eu só vou saber qual o propósito dele para a minha vida nessa busca diária. Eu insisto, né, e bato nessa tecla. Cara, não existe nada de Deus sem você estar em Deus. E eu só estou em Deus com vida diária de oração. Cara, nem que seja 5 minutos. Intimidade, né, pastor? Nem que seja 10. Nem que, claro, com 20 nós não vamos conseguir o avivamento do Benihim. Mas começando... Cara, mas já é o começo. É o começo. Entendeu? É ouvir Deus, é saber o que Deus tem para a minha vida, é ser guiado naquele dia, porque Deus é muito claro, Ele é muito objetivo. A pessoa, quando ela começar a ler a Bíblia diariamente, ela vai ver como que Deus ele se revela, né? Na nossa vida cotidiana, né? Às vezes, cara, você mentiu e você está sofrendo com a mentira, você vai abrir a Bíblia e Deus vai falar, cara, para de mentir. Entendeu? Ou ele vai te dar solução para você fugir disso. Sem entendeu? voltinha, né? Exatamente. Eu não preciso ligar o YouTube às vezes para ouvir alguém. Não, cara. A hora que eu abri minha Bíblia, Spurgeon, se não me engano, diz, né? Não sei se foi ele, se foi outro, mas quem disse sabia o que estava falando. Ele diz assim, quando você ora, você está falando com Deus. Quando você abre a tua Bíblia, é Deus falando com você. E é isso. Eu não posso me apartar da minha Bíblia. Eu não posso ficar longe da minha Bíblia. Porque eu ficar longe da minha Bíblia, eu estou longe de Jesus. É verdade. Ele está aqui, né? Aquilo que aqui não tem a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus, né? Então, tudo foi criado. Por que o princípio, a Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas? Porque Deus criou tudo pela palavra. E o que era a palavra? Jesus. Jesus saía da boca de Deus. Cara, as doideiras, as loucuras, né? Mas é a realidade. Aí Deus falou assim, cara, gostei tanto do que eu falei que eu vou fazer uma pessoa, é meu filho, vai para a terra, entendeu? Então isso é maravilhoso. Então eu ter esse relacionamento com a palavra do meu pai, entendeu? É muito forte. Cara, é muito forte, é tremendo. E eu preciso ter essa intimidade. Que é isso que vai guiar e vai nortear a minha vida. Sim. Quando eu souber isso, mais uma vez, né, não querendo ser insistente, mas já sendo, né? E para encerrar, é só assim que eu vou saber quem eu sou. Quando eu souber quem eu sou, cara, ninguém me para. É aqueles os imparáveis. Entendeu? Pode vir o capeta, o satanás, o satangôs, pode vir, cara, entendeu? O octus, como é que é o octus? O cara dos 8 braços. Fala todos os demônios aí que tem nos desenhos. Pode vir todos os capeta aí. Ninguém. Não me para, entendeu? O cara só para quando ele não sabe quem é. Você pega Paulo, o cara fala assim, cara, você vai morrer em Roma. Daí? É isso? Mas você vai morrer. Eu sei que eu vou morrer. Um dia eu vou morrer. Ele sabia que ele tinha que ir para Roma. Entendeu? Pedro, cara, você vai ser morto. Jesus mesmo falou, ó, você vai morrer desse jeito assim, assim, assado. Ok, vamos lá. Entendeu? Agora o cara, quando não tem chamado, qualquer coisa assusta ele. Entendeu? Qualquer coisa faz ele desistir. O cara começa hoje, amanhã já não quer mais. Por quê? Porque não sabe quem ele é. Mas em Jesus nós vamos descobrir quem nós somos. Muito obrigado por participar. Eu que agradeço, eu gente. gostei bastante, você gostou? Obrigado, Nossa, Kevin. Obrigado, Gu. Vocês são top. Só um pouquinho. Obrigado a galera. Cara, tem umas 40 pessoas aqui. Nossa produção em peso. Entre humanos Quase uma- e espíritos, né? Anjos celestiais. Não, tem Deve anjo ter ali mais atrás de mesmo. 100, cara. Sério, sério. Mas espero poder ter essa conversa novamente, de um outro assunto, uma outra coisa, Vai ser um prazer. de uma outra forma. Você que nos assistiu, Você que assistiu. se gostou, indique pra alguém. Fala, cara, Jesus quer falar contigo de tal forma. Se não gostou, indica também, ou escuta de novo. Vê se você escutou certo. Vê se escutou certo. Mas o finalzinho lá é... Da música que a gente ia cantar? Não. Pega o violão. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Eu não sei Aperte o fazer. sininho. Ah, tem esse negócio do E se YouTube. você né? gostou Não desse sei. vídeo, o Gu já está, né, comprometido, mas o Kevin ainda não. Não, o Kevin né? tá, o Kevin Ah, já tá? O Kevin tá. Tá aqui, ó. Corta. O Kevin tá comprometido. Eu não olhei, perdão. Corta essa parte. Então já tá, né? Ah, sempre tem que ter uma torrada, né? Se Não, tiver pastor, é assim que fica gostoso o não negócio. tem né? graça, né? É assim que vai Então, ficar legal. desculpa, como que é o nome dela?
Amanda, me perdoe. Eu acho que nem vai pro ar, né? Então, assim, né? A gente deve fazer um corte. Corta aí, O Rios, esquece. vou fazer, não, o Rios, pastor. O Rios só nessa parte. Entendeu? A luz disfarçou o vermelho aqui. Não deu pra enxergar, não. Não deu, né? Então, beleza. Tá muito escuro o negócio. Eu já queria fazer uma moral, né, cara? Já Ainda agradar, pastor. vou vender o peixe, vai que cola, né? Já foi comprado, Mas já tá pastor, ó. comprado, beleza. Tá de boa, Faz tá de tempo. boa. Mas obrigado, pastor. A nossa intenção do podcast é justamente isso, né? A gente não almeja, pastor, ser famoso, né? A gente não almeja milhões de inscritos. Eu claro, quero. se puder ganhar dinheiro com o negócio aqui é legal, né? Eu quero. Mas, Monetizar o negócio vai ó, ser bom. Imagina, mansãozinha. Por Mas baixo. o objetivo, pastor, é realmente a gente proclamar a mensagem de Jesus Cristo. E essa conversa foi extraordinária, pastor, porque o nosso objetivo foi cumprido hoje, Amém. né? Nosso objetivo foi plenamente cumprido. A gente conseguiu falar daquele que é mais importante e é o motivo da gente estar aqui, Jesus Cristo. Então, Amém. pastor, Glória a muito Deus. obrigado por ter aceitado, né? A gente sabe que o senhor é bem compromissado, mas obrigado por ter Tirar encaixado tempo pra escutar gente. dois Dois marmanjos, né? doidos com nada. Não, vocês são fera, vocês são fera. Pastor, muito obrigado mesmo. Vou nesses casamentos, então, hein? Com Vou certeza, participar, ó. Aí, ó. Ah, com certeza. fica no ar já Você antes? Tá o gravado. convite. Eu Vou mesmo casar antes, tô pastor. me convidando, entendeu? Pra participar desse Vou casamento. já. Já. Daqui a pouco já vou casar. Isso daí é assunto pra outro podcast. Esse é outro podcast. É outro podcast podcast. de O casamento. Gu diz que já tem até data. Né? Tem, em nome de Jesus. Ó, 31 de fevereiro, né? Aí, 31 de amanhã. Amanhã, meio-dia, é o casamento, galera. Fechou, transmitir. a pegada tá forte aí. Obrigado, pastor. Tá? Eu que agradeço. E pra encerrar, pastor, eu gostaria que a gente fizesse um malabares aqui com as garrafas. Queria, Cara, pastor, perdi a que linha. você orasse pra gente, Uhum. pra encerrar. Amém. Pode ser? Com certeza, com certeza. Senhor Jesus, quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui com o Kevin e com o Gu e com essa galera tão top aqui da IETA do Maracanã. E tenho certeza, Senhor, que nós vamos ter a oportunidade de alcançar muitas vidas. E eu peço, Senhor, que o teu Espírito maravilhoso que está em nós e que está agindo neste momento esteja falando ao coração dessas milhares de pessoas que vão ouvir no dia de hoje, no dia de amanhã, como o Kevin falou, de dia, de tarde, de noite, qual seja o horário, elas vão receber essa mensagem e que elas sejam despertadas a te conhecerem, a te buscarem, para receberem tudo aquilo que o Senhor tem para a vida delas, para saberem qual o propósito da vida delas. Quero que elas possam, Senhor, se posicionar nessa geração. A geração, creio que é a mais importante que existiu em toda a humanidade. A geração que vai preparar o teu caminho, Amém. que vai preparar esse mundo para a tua volta e que vai ter o privilégio de ver com seus olhos o Senhor vindo nos ares para nos buscar. Senhor, que essas pessoas entendam isso, cumpram o seu propósito e glorifiquem o teu nome. Assim como o Senhor orou naquela oração sacerdotal, a última oração que o Senhor fez aqui na terra. O Senhor disse assim: Senhor, Pai, eu glorifiquei o teu nome porque eu cumpri minha tarefa. Que nós venhamos glorificar o teu nome cumprindo a nossa tarefa nessa terra. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, Kevin. Essa equipe maravilhosa, quase 1000 pessoas. E valeu, galera. Até a próxima. Corta. Cortou?